Fala aí galera, boa noite. Vamos para mais um vídeo no canal. Ó, minha colinha tá aqui, papel rasgado, mas tá aqui a colinha. O importante é o conteúdo. Hoje é um tema um pouquinho direcionado a você. E aí, o que você tem feito na sua vida? Eu lembro que eu contei uma história uma vez, quando eu tava participando de um projeto de futebol de areia. Eu até comentei isso com um amigo que é jogador de futebol profissional, que ele tinha acabado de se converter e ele mesmo reconhecia alguns erros que ele cometeu e tal. Tenho certeza, toda a conversão verdadeira, ela tem que partir primeiramente pelo reconhecimento daquilo que você fez de errado e a realização novamente daqueles erros. A partir daí você vai ter iniciado a sua caminhada na conversão. Eu gosto de dizer que a gente nunca se converte, porque a conversão não é uma coisa que de momento que você vai falar eu me converti e pronto, mas é uma coisa que você tem que viver todos os dias. Todos os dias você tem que se converter. Todos os dias você tem que recusar aquele desejo da carne, as mentiras, a arrogância, a ignorância, o ódio, a raiva. E não é fácil. Eu posso dizer que tem dia que eu me converto, tem dia que eu não me converto. Posso ser sincero. É muito difícil você ser afrontado por alguém, ou alguém fazer uma calúnia sobre a sua pessoa, e você simplesmente perdoar. E é exatamente nesse momento que a gente não converte. A gente tem raiva, a gente quer bater na pessoa, a gente quer devolver na mesma moeda. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Por mais que você foi errado a sua vida inteira, você ainda tem jeito. A história que eu contei uma vez foi o seguinte: eu gosto muito de cozinhar. E vira e mexe, eu tenho que catar um feijão aqui em casa para ajudar a mulher, né? Senão a esposa bate na gente, né? Brincadeira, gente. Mas uma vez eu tava catando feijão, né? Separando feijão, fazendo aquela selecionando, né? Os feijões que estavam furados, os feijões que estavam amassados, que aparentemente, assim, visualmente, ele tinha uma imagem ruim. Aí eu tava separando aquilo. E teve um momento que eu terminei de fazer essa seleção. Os feijões que eu considerei bons para consumo, eu coloquei para cozinhar. E no fundo da minha casa ainda tem uma área que é de terra, ainda não tem construção, né? E nem sabe se vai construir. Eu simplesmente arremessei esses feijões que aparentemente não eram bons, que estavam furados, que estavam danificados. Eu joguei lá atrás. Uma semana depois, eu estava dando uma volta no quintal e encontrei exatamente esses feijões. Muitos deles tinham germinado. Olha só, a sua vida é o seguinte: você vai ter altos e baixos, você vai sofrer perseguições, calúnias, você vai cometer erros que vai te colocar lá no fundo do poço. Você vai ter furos, você vai aparentar estar amassado, faltando pedaços, do mesmo jeito que os feijões estavam. Mas se o seu coração quiser realmente dar frutos, germinar, Deus dá um jeito. Mas tem que partir de dentro de você. Tem uma passagem bíblica aqui que eu vou estar lendo para vocês, que é o seguinte: ele diz assim, ó: assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Olha só. Olha como a palavra do Senhor tem sido reta agora para a sua vida. Por mais que você tenha sido aquele feijão que eu selecionei, separei e dispensei lá na terra, e que alguns germinaram, você também pode germinar. Mas tem aqui, ó, a palavra do Senhor reta.
Se você se arrepender de todo o coração, abandonar os caminhos de erros que você está cometendo até hoje e assumir que você precisa andar no caminho reto do Senhor, Ele está aqui, ó, eu o restaurarei. Você pode estar com furo, pode estar faltando pedaço, pode estar amassado, mas se você se arrepender, Deus faz germinar algo na sua vida, faz germinar a sua vida, e ainda Ele vai te dar uma honra que você nunca teve. Tá aqui, ó. Se você disser palavras de valor e não indignas, se você deixar de murmurar, deixar de xingar, deixar de falar aquilo que desagrada o Senhor, você vai ser o porta-voz dele. Ser porta-voz do Senhor é uma honra. Não é uma obrigação, não é uma coisa qualquer, é uma honra. E Ele vai te dar essa honra se você simplesmente se arrepender de todo o coração, permitir que Ele te restaure e não dizer palavras indignas. Entendeu? Ainda tem mais. Deixe que esse povo se volte para você. Olha só, a partir do momento que você sai do caminho do erro, muitas pessoas ainda ficam no caminho do erro. Muitos amigos seus, muitos familiares, muitos conhecidos. Mas você não pode permitir de jeito nenhum que você se volte a eles, que você volte àquele caminho, que você considere que aquilo que eles fazem é o certo, é o correto, é o melhor para a sua vida. Você tem que simplesmente ser um espelho onde você está refletindo o Senhor e deixar que as suas atitudes, a sua vida renovada faça com que aquelas pessoas se voltem a você. É muito interessante que tem muitos testemunhos assim, que uma pessoa era a estragada do grupo, a mais estragada do grupo. Chega um momento que ela conhece o Senhor toca a vida dela, ela se converte. Quem é que Deus usa para restaurar aqueles que às vezes nem eram tão ruins, tão extremos igual essa pessoa? Exatamente aquela pessoa. Aquela pessoa passa a ser o exemplo. Se ele tão ruim, ele está sendo usado por Deus, renovado, e você, que às vezes não é tão ruim? Gente, não existe meio ruim, ou é ruim ou não é ruim. Eu estou dizendo o seguinte, aquela pessoa era extremamente pior do que você. Em questão de ruindade, ela ainda estava um nível acima do seu. Vai ser exatamente ela que vai ser usada. Eu já vi vários testemunhos de ex-traficantes que deixaram o tráfico e restauraram a vida de um monte de comparsa deles, que hoje estão tudo na igreja. Jogadores de futebol que perdia a vida em bebida, em drogas e etc. E renovou a vida da família toda. Talvez teve uma comunidade onde ele saiu. É exatamente isso. Deus quer que você trabalhe para Ele e com as honras que Ele dá, que nenhuma pessoa vai dar. Ser porta-voz no mundo não tem valor algum, não tem honra alguma e infelizmente só te traz vazio. Para fechar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui mais uma passagem que está lá em João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus, sempre Jesus falando: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode dizer que você é cristão, que você vai na igreja todo domingo, mas se você não nascer de novo, você nunca vai ver o reino de Deus. Você vai ver somente a superfície do que Deus pode fazer, porque enquanto Deus está fazendo ao seu redor ali, você vai começar a perceber algumas coisas, mas você não vai viver isso. Você tem que se aprofundar, você tem que sair do raso e se aprofundar. Eu acho muito interessante a história ali de Moisés, ele direcionando o povo para longe dos egípcios. E Deus vai lá, vai simplesmente: Moisés, bate seu cajado aí que o mar vai abrir e vocês vão cruzar. Gente, eles passaram pela profundeza. O mar se abriu e ele passou a parte mais funda que naquele momento tinha, que era o fundo do fundo, era ali na terra. Era água de um lado e água do outro, se aquela água voltasse a se fechar, todo mundo estava morto. Eles se aprofundaram. Deus quer que a gente se aprofunde, que a gente cruze mares, que Ele vai abrir. E Ele quer abrir um hoje na sua vida. Beleza? Então, se inscreve aí, embaixo,
Tá escrito inscrever aí no retângulozinho vermelho. Se inscreve, curte, compartilhe. Se Deus quiser, a gente vai trazer muito tema nesse nível aqui. Se Deus quiser. A gente vai começar a tocar a vida de muita gente aí pela palavra do Senhor. Porque ela é reta e ela tá te chamando hoje. Talvez amanhã ela não te chame mais. Aproveite hoje. Fui. Valeu, galera. Abraço. Agora eu vou voltar aqui para os deveres da faculdade que estão atrasados. Valeu. Até mais.